A Paulo de Tarso do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. Tudo bem com você? Mais uma vez é um prazer estar com você, conversar com você sobre esse assunto tão palpitante, esse assunto tão maravilhoso que Deus colocou nas nossas mãos, que é a administração do nosso dinheiro, mas também de muita responsabilidade, né? Deus passou essa responsabilidade ao homem de administrar os recursos, de administrar o dinheiro que Ele coloca sob a nossa administração. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto, olha, de extrema importância e que vai fazer toda a diferença na sua vida financeira. Eu quero tratar esse assunto com você, mas antes, é claro, eu quero que você esteja interagindo com o nosso canal, né? Se inscrevendo se você ainda não fez, dando aquele like, compartilhando com outras pessoas, colocando aí as suas observações, né? Respondendo também, colocando as suas opiniões, que possam reforçar esse processo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com você, sobre processo. Veja, eu costumo dar muitas palestras, seminários, principalmente nas igrejas, né? Meu coração Deus tem colocado uma vocação para falar principalmente ao público cristão. Então, mesmo que você não seja cristão, você pode entender que os princípios bíblicos podem ser aplicados à sua vida também pessoal. Mas eu tenho tido esse privilégio de falar muito nas igrejas. E o que é que eu noto? Que às vezes as pessoas, elas estão ali ouvindo aquela palestra, aquela apresentação, elas até se interessam por isso, mas eu vejo que algumas sequer anotam, né? Tomam nota daquilo que está sendo falado, né? Enquanto que outras não, são cuidadosas, elas anotam, fazem observações, né? Estão atentas e estão registrando também essas coisas. Tudo isso para dizer o quê? Que a administração financeira, se nós queremos ser um administrador, se eu quero ser um administrador, uma administradora por excelência, daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, dos recursos financeiros que Ele tem colocado nas minhas mãos, eu preciso entender o processo de Deus para que isso aconteça. Então veja, normalmente a gente quer alcançar rapidamente os resultados. A gente quer ser uma pessoa bem-sucedida na administração do dinheiro. Nós queremos ter aquela capacidade de gerar reservas financeiras, de trabalhar com excelência, né? De evitar o endividamento ou diminuir o endividamento. Enfim, os diversos objetivos financeiros que estão dentro desse aspecto geral que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Mas entenda uma coisa, nada acontece por acaso e dificilmente as coisas acontecem rapidamente. Eu sei que em alguns casos específicos você pode ter muitas vezes uma cura repentina, né? Você pode alcançar algum objetivo com mais rapidez, mas em geral, Deus ele está normalmente focado e interessado num processo, né? Num processo. Inclusive, ao falar em processo, para você entender, eu vou usar até aquilo que aconteceu na vida de José, né? José, filho de Jacó. Veja, José, desde cedo, e a Bíblia fala sobre ele já ali quando ele era um adolescente, né? Com apenas 17 anos, ele já procurava fazer as coisas corretamente. E a gente muitas vezes não entende por que que José ele foi vendido pelos irmãos. Por que que ele foi vendido para ser um escravo? Por que que ele foi colocado depois numa prisão? Porque há um processo. E mesmo que José, em momento algum, a palavra de Deus, né, a Bíblia, cita erros que ele tenha cometido, né? E que muitas vezes a gente sempre atrela o sofrimento a erros, mas não há em momento algum essa descrição de algum erro que ele cometeu para que ele pudesse pagar com esse tipo de problema que aconteceu com ele. Mas é para nós entendermos que há um processo que nós precisamos nos submeter ao processo de Deus para que a gente possa então alcançar os objetivos que Ele tem para a nossa vida, inclusive para a nossa vida financeira também. Então, José ele foi vendido ali quando ele tinha 17 anos, ainda é um adolescente. E aí ele passa
por esse processo de Deus, indo para ser um escravo, depois ele vai para a prisão também, mais uma vez passando por um momento difícil, ou por um tempo difícil, né? E só aos 30 anos, veja bem, dos 17 até os 30 anos, só aos 30 anos é que José vai então ser colocado na posição de governador do Egito. Então passaram-se aí nada menos do que o quê? Dos 17 até os 30, né? Pelo menos 13 anos, sendo um escravo e depois um prisioneiro. E veja que ainda passarão 9 anos para que ele possa rever a sua família, né? Mais 9 anos para que ele pudesse rever a sua família. Então, nada menos aí do que entre 17 e depois 30 nós temos os 13 anos, né? E depois mais 9 anos, 22 anos para que José pudesse rever a sua família, então, e reconstruir aqueles relacionamentos que foram quebrados, né, durante esse processo. Tudo isso para dizer o quê? Se você quer ter uma transformação financeira, que você possa entender, né, compreender esse processo de Deus, que começa o quê? Com o conhecimento da palavra de Deus, mas também é necessário que a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos capacita a fazer com que a conseguir com que aquele objetivo, com que aquele princípio bíblico, nós temos a capacidade de colocar isso em prática. Inclusive, ele vai revelar para você também as maneiras através das quais você pode fazer isso, tá? Então, é um processo. Fixa o teu entendimento nesse aspecto importante da administração, que há um processo. Então, é importante que toda vez que você pegue um vídeo nosso, você possa entender um princípio e você possa estabelecer esse processo contínuo de entender e colocar em prática os princípios, né, que são princípios maravilhosos de administração. É uma perspectiva completamente diferente da perspectiva, vamos dizer assim, secular. Muitas vezes também, eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso, eu vejo que os cristãos, eles estão sendo muito influenciados com a perspectiva secular, daquilo que se considera sucesso, né, da administração do dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela tem realmente algo especial para mim e algo especial para você, para a sua família, para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor, para que você possa não apenas praticar, mas também exercer uma influência, né, espiritual e prática sobre as pessoas que estão aí ao seu lado, tá bom? Então por hoje é só, vamos ficar aqui por esse vídeo, mas se Deus quiser a gente se encontra logo logo no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e vai colocando em prática esse entendimento do processo de Deus para a sua vida financeira. Um grande abraço!